Declaro reabertos os trabalhos e comunico aos eminentes pares, o Procurador de Justiça e também aos servidores, que o processo 57 da pauta fica adiado por uma sessão, que é da relatoria da doutora Wandimara Zanolo. Tem como apelante Exilda Barbosa Carvalho e apelado município de Cuiabá, adiado por uma sessão. Na sequência, coloco em mesa para julgamento o 11 da pauta, da relatoria da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, é uma apelação 42.339/2014 da Comarca Paranatinga, apelante Sindicato dos Servidores Públicos daquele município. E o apelado recorrido é o município. É um mandado de segurança que suspender a portaria municipal e invalidar toda e qualquer consequência passada, presente e futura do ato. Ato nulo, não geração de direitos e obrigações. Objeto da portaria, disposição sobre o uso de atestados médicos por parte de servidores públicos municipais. Sentença foi indeferida a petição inicial por ausência de interesse processual da parte autora, do sindicato. E com isto extinguiu o processo. O Ministério Público está opinando pelo desprovimento do apelo e que o digno Procurador de Justiça, que se faz presente, está ratificando o parecer escrito. Com a palavra, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Senhor presidente, eu estou desprovendo, em consonância com o parecer ministerial, em face a decisão do Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo indeferimento da petição inicial na espécie, em razão do seu descabimento da ação mandamental, e aí eu cito aqui vários precedentes, e eu estou mantendo a sentença de indeferimento da petição inicial e desprovendo o recurso. O recurso. Com o voto da excelentíssima revisora? No mesmo sentido da relatora. Eu estou a aderir o voto precedentes, então com isto proclamamos o resultado. Unanimemente desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Em mesa, o 37 da pauta da desembargadora Maria Aparecida, relatora, um reexame necessário, também daquela comarca. Vilmar João Vindori, e o interessado é o município de Paranatinga. Esse é um mandado também de segurança, afastar a advertência e retirada dessa em definitivo dos assentamentos profissionais, a ausência do princípio, enfim, é contra o ato do secretário de Educação Municipal. O parecer é pela ratificação da sentença, o parecer escrito. E é nesse sentido que eu estou conduzindo o voto, ratificando a sentença. O Procurador de Justiça está ratificando oralmente o parecer escrito. Então, a digna revisora? Também estou ratificando. Então, ratificando, também eu ratifico. E com isto, por votação unânime, ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. O 40 da pauta da minha relatoria, em mesa, é um reexame necessário, 11.7158/2014, Comarca Diamantino. Tem como interessado Eleonir Zonta. O interessado é o município de Diamantino. O parecer da Procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença sobre reexame. É um mandado de segurança para obter a declaração de isenção do ITBI em face à sua imunidade. Está ratificando? Ratificado. Ratificado o parecer, eminentes pares, permita-me a ementa constitucional, tributário, reexame necessário à sentença, ITBI, incorporação de imóvel ao capital social da empresa, bens imóveis transferidos ao patrimônio da pessoa jurídica, hipótese de imunidade, exegese do artigo 156, parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal. Sentença ratificada. Alguma divergência? Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. A unanimidade ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Este foi o 40 da pauta. Na sequência, outro da minha relatoria é o 42 da pauta,
É uma apelação com o reexame necessário de sentença 42. É o 1248-83-2014, Comar Capital. Interessado apelante, Estado de Mato Grosso. Interessado apelado, Paranatinga Agropecuária S.A. É mandado de segurança, análise do processo administrativo, prazo de lei, pedido de licença ambiental. Foi concedida a segurança. O parecer é pelo improvimento do recurso, para que seja ratificada a sentença. Fica mantido, senhor. Mantido o parecer escrito. Eu quero dizer aos senhores que eu estou desprovendo o apelo e mantendo a sentença, portanto, uníssimo ao parecer da Procuradoria de Justiça. Digna De acordo. revisora. Então, proclamo o resultado por unanimidade de votos, desproveu o recurso de apelação e ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Na sequência, o 43 da pauta, também da minha relatoria, está em mesa o reexame necessário 153.801/2014, Comarca de Rondonópolis. Interessado Edilson Pereira de Carvalho. Interessado também o Estado de Mato Grosso. No juízo de base, é uma ação de busca... é uma ação de mandado de segurança, uma ação constitucional, que tem como tema apreensão de mercadoria e veículo. Termo de apreensão e depósito, foi julgado procedente. O parecer é pela ratificação da sentença. Mantido o parecer. Então, eu estou aqui a ratificar. É uma tese já conhecida por todos, neste tribunal e em outros tribunais, inclusive em instância excepcional, de que a apreensão é factível para a verificação e a atuação da infração, mas não permanência por tempo indeterminado, a não ser que o produto seja ilícito, né? Seja a caracterização do crime. Então, eu estou ratificando aqui, eu estou instância de efeitos permanentes, eu estou apenas retificando em parte. É porque deu por prazo para denegar a ordem pleiteada, posto que o ato apontado para a empresa representante... Ué, alguma coisa que me... Só um minutinho, por favor. Pega o outro aí. Ué, qual que é esse aí? 43. É 43. Exame necessário de sentença, mandado de segurança, apreensão de mercadoria, ausência de notas fiscais. Infração material, instância, defeitos... infração material instantânea, de efeitos permanentes, ausência de direito líquido e certo, segurança denegada. Estou retificando a sentença. Vamos fazer a leitura para que possamos contextualizar. Hein? Estou retificando, não ratificando. Aqui a questão é outra. Está liberando a mercadoria? Não está liberando a mercadoria. As notas fiscais. As notas fiscais não é... Não, perdão. O parecer é pela retificação da sentença. Haja visto inexistir ilegalidade na apreensão que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria sem o pertinente documentos fiscais vinculado à operação. Ele está fazendo o transporte, mas não tinha, sem a nota fiscal, sem acompanhamento da nota fiscal. Aí não é apreensão, Não é pagamento. para fins de pagamento, entende? O parecer é nesse sentido, me desculpe, porque a papeleta que constava. Mas aqui o parecer que eu tenho aqui, ele é pela ratificação, só com aquela... Retificação. Por favor, pegue o processo para mim. Alguma coisa está errada aqui nesse. Ratificação, dizendo que a pressão não justifica por longo tempo. Pois é, interessante. Que é Por longo tempo, né? É. Tempo superior ao necessário. O juiz da segunda vara da comarca de Rondonópolis, no exame do mandado de segurança impetrado contra o ato do agente tributo estadual, gerência de Secção Trânsito do Sul da Secretaria do Estado, concedeu a segurança para determinar a liberação da mercadoria apreendida escrito no termo de apreensão e depósito. Do fato processual, consta que o impetrante que atua no ramo do comércio e contratado para fazer o traslado de equipamentos para perfuração de poços artesianos, juntamente com uma caçamba para carga, de propriedade da empresa Hidrovale Poços Artesiano Limitada, sediada em Coxim, Mato Grosso do Sul, teve seu veículo e as mercadorias apreendidas
por parte da fiscalização dos agentes da Receita Estadual em operação no posto fiscal Benedito Corbelino, Rio Corrente. Com isso, ajuizou um mandado de segurança contra o ato do agente de tributo em serviço no referido posto. Pleiteada a liberação da nota fiscal da mercadorias apreendida, uma vez que entendeu ilegal sua retenção com o fim de forçar a quitação dos impostos. A magistrada singular decidiu pela concessão da ordem, para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a liberação da mercadoria apreendida descrita no termo. De início, empenho destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestamente decorrente do princípio inquisitivo. Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito, e quanto a esse aspecto, tenho que a sentença, ora apreciada, na fase do recurso de ofício, merece reparo. Consta do termo de apreensão e depósito, o TAD, número tal, que o contribuinte encontra-se com débitos com o fisco estadual pela infração do disposto nos artigos 35A da Lei 7.098, acumulado com os artigos 1º, 2º, 32, 49, 88 e 44 do RICMS e portaria circular, tendo por penalidade o disposto no artigo 45, com a seguinte informação: sem notas fiscais vinculadas. A conduta da contribuinte constitui infração material de caráter permanente, porquanto afrontou, entre outros, o regulamento do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, estando submetida à penalidade estabelecida pelo artigo 45. Aí faço a transcrição do artigo 45, eu digo, dessa forma, entendo correta a autuação. Por sua vez, o artigo 459 dispõe acerca da apreensão quando ausentes as notas fiscais. Veja, fica sujeito à apreensão de bens móveis existentes no estabelecimento comercial, industrial, produtor ou em trânsito que constituam prova material de infração à legislação tributária, quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias de documentos fiscais que devam acompanhá-las. Ponto. No caso, o motorista, ao impetrante, estava transportando uma máquina modelo GP300, marca Júpiter, usada de propriedade de Hidrovale, sem nota fiscal vinculada. E o contribuinte não se exime da responsabilidade de emissão da nota fiscal na saída da mercadoria, nos termos do artigo 92 do RICMS-MT, uma vez que a empresa Hidrovale está cadastrada no cadastro de contribuinte do Mato Grosso do Sul, sobre o número tal. Dessa forma, não há ilegalidade nas apreensões ocorridas para cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que a mercadoria circule livremente de forma regular no Estado sem o pagamento dos tributos devidos. Ao julgar caso semelhante, a 4ª Câmara decidiu, que eu trago aqui, no mesmo sentido, eu trago um outro aresto e digo, logo verifico que não existe ilegalidade na apreensão, pois o ato do fisco estadual visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria sem a pertinente documentos fiscais. Com mais considerações, estou retificando, portanto, a sentença. Agora vamos ver o parecer. De fato, realmente, é o parecer do Mauro. É para ratificar. É para ratificar. Agora, de onde que foi? É um parecer do Ministério Público de primeiro grau, que foi pela denegação da ordem. De acordo? De acordo? Proclamo o resultado. O senhor mantém o parecer? Tranquilo. Por unanimidade, retificou a sentença, nos termos do voto do relator.
Vamos no próximo. Obrigado. 44 da pauta está em mesa. Apelação com o exame necessário é o 44. O 158, 520, 2014. Interessado apelante Estado de Mato Grosso. Interessado também apelante é Biotronic Comercial Médica Limitada. E os apelados e interessados são justamente as mesmas partes. É mandado de segurança visando a liberação de produtos retidos conforme o termo de notificação número tal. A ação foi julgada procedente. O parecer é pelo improvimento do recurso adesivo. Mas não fala do recurso do Estado. Por favor, me auxiliar aqui nessa questão. Deixa eu ver aqui também, o parecer é muito grande. Adicional. Diante do disposto do parecer ministerial, se faz pelo acolhimento da prejudicial de decadência do direito de impetrar mandado de segurança, com a consequente extinção do feito nos termos do artigo 23 da Lei 12.016, artigo 69, inciso 4 do Processo Civil. Em sede preliminar, pelo acolhimento do argumento de inadequação da via eleita, tendo em vista que a declaração de constitucionalidade em mandado de segurança não pode figurar com pedido autônomo. E a impossibilidade de ingerência do judiciário no mérito do administrativo e de se inibir o poder de polícia e obstar a fiscalização estadual. Caso não acolhidas tais teses, opino pelo provimento do apelo estatal, ratificando-se a decisão ora sob exame para que a ordem seja denegada ante a não comprovação da existência de direito líquido e certo a ser amparado e a dilação probatória necessária à comprovação de eventual ilegalidade ou abusividade perpetrada por autor atuatora, que não restou demonstrada. No que tange ao recurso adesivo, opino pelo acolhimento da preliminar de intempestividade, razão pela qual este não merece conhecimento. É longo. Eminentes pares, eu vou pedir minhas escusas e vou pedir adiamento por uma sessão desse processo. Desculpe tomar o tempo do senhor. O parecer é muito longo também. Você analisou tudo, né? Tem uma questão aqui de uma prejudicial de inconstitucionalidade. E nessa questão de declaração de inconstitucionalidade incidental, eu estou reconhecendo, e como uma reserva de plenário, eu estou votando, na verdade, para suspender o julgamento e determinar a remessa do pleno. Mas tranquilo. A senhora acorda? Então, retificando novamente, infelizmente, foi acolhida a prejudicial da declaração de inconstitucionalidade incidental. Com isso, o julgamento ficou suspenso até que haja decisão pelo órgão competente. O próximo em mesa é o reexame necessário 159.339/2014, com marca de Rondonópolis. Interessado SBMU, representado por sua mãe Cibele Martins dos Santos.
e tem como interessado o município de Rondonópolis. É um mandado de segurança com matricular impetrando na Escola Municipal de Educação Infantil, MEI, Luiz Henrique Dias Bulhões, com frequência no período matutino e vespertino. A segurança foi concedida. O parecer é pela ratificação da sentença. Eu estou ratificando a sentença. Então, por votação unânime, ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Esse foi o 45 da pauta. Próximo é o 47. É um reexame necessário também da comarca de Alto Araguaia. O interessado é Lauro Máquinas Limitada, microempresa, interessado no estado de Mato Grosso. É um mandado de segurança, um TAD, mercadorias apreendidas com meio coercitivo para pagamento de impostos, ilegalidade, concedida a segurança. O parecer, inclusive, é do digno desembargador doutor Luiz Eduardo Martins Jacó. Isso é profecia. É pela ratificação da sentença. Seria uma honra. Mantido o parecer, eu estou ratificando a sentença. E, diferentemente daquele caso que nós julgamos, lá era a ausência de nota fiscal. Aqui não, que veio acompanhada da nota fiscal. Ele está querendo cobrar a diferença do ICMS. Aplicando até a consta na emenda a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. Então, unanimemente, ratificou a sentença nos termos do voto do relator. 47. Próximo. 54 da pauta. É um agravo de instrumento, 54 da pauta, da minha relatoria. Agravo de instrumento 11, 21, 16, 2014, Comarca Capital, agravante Estado de Mato Grosso, agravado Arnaldo José Bortolini. Esse aqui é oriundo de um MS, processo administrativo de licenciamento, LAU, propriedade rural, fazenda Nossa Senhora Rosário de Fátima, município de Itapurá. Agrava da decisão que deferiu a liminar e determinou que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na lei estadual. O parecer é pelo desprovimento do recurso do agravo. Eu estou improvendo o recurso, é aquela questão o proprietário rural, ele protocola junto ao órgão competente ao pedido de licença. Acontece que a lei estadual prevê prazos, né? E ele simplesmente gaveta lá por uma razão qualquer e não decide, nem sim, nem não, né? Então, é nesse sentido que foi concedido a ordem. Eu estou ratificando, estou improvendo o agravo e mantendo, consequentemente, incólume o ato objulgado. É como voto. Agora ela não sabe o que é. Não, eu assisti lá no evento do agronegócio internacional, ela admitiu que realmente ela estava do outro lado do balcão, agora ela está do lado de cá, ela viu que realmente está errado. Então está negando provimento. Por votação unânime, negou provimento ao agravo, ao recurso, perdão, nos termos do voto do relator. Qual é o próximo? Esse aqui veio junto, então. Vai a declaração. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, é o 6 da pauta. É uma apelação de número 150.076, 2003, Comarca Capital. Apelante Odil dos Reis. 6. Apelado Estado de Mato Grosso. É uma ação declaratória de direito acumulado com indenização de aquisição uniforme ajuizada. Só um minuto. O parecer... Esse aí não tem parecer. Não tem parecer, foi o... absteve de manifestar. É o Dil dos Reis. O 6... É o 6 da pauta.
O 6, 7. É a mesma coisa. Então está anunciado, portanto, ao pessoal de apoio também, e os eminentes pares e procuradores de justiça, que o 6 da pauta está em julgamento e o 7 também, segundo a relatora, tratar-se do mesmo assunto. É fardamento. É sobre farda. Fardamento. Com a palavra. E eu estou discordando os dois. A revisora? Eu dou provimento aos dois. Ué. Eu vou ter que pedir vista, porque... Qual é o fato processual? Acontece que eles alegam, eles pedem aqui indenização pela aquisição dos fardamentos. Só que alguns não requereram, outros eles já receberam, e nesse caso aqui tem até uma preliminar, licenciamento de defesa, o número 6 tem uma preliminar que eu rejeitei, e eu entendo realmente que eles não têm direito a essa indenização, não. E a preliminar, sua preliminar? Eu estou rejeitando a preliminar de... Então, a unanimidade rejeitou a preliminar e, no mérito, por maioria, improveu o recurso. É que eu entendo que o... É o 6 e o 7? que a legislação... O 7 também tem preliminar? Também. Então, essa é a proclamação para os dois. O 6 e o 7. Pois não, doutora? É que eu entendo que a legislação determina que seja pago. Quando o Estado não entrega o uniforme, tem que indenizar. Tá? É a letra da lei. E quem tem esse controle da entrega do uniforme é o Estado. Não é a parte que tem. Ela não tem que fazer prova negativa. Não existe, eu entendo que não existe inversão de ordem da prova aí, não. Tem como inverter. Não tem como inverter. Não, ele está Como é que ela dizendo que pode não receber? recebeu, mas o Estado disse realmente. Porque ele só recebe o pagamento se ele comprou. Ele não comprova que pagou nada. Como que ele vai ser indenizado? Aí, a prova é dele. A prova é do Estado. Aí o problema é o seguinte, é saber que se essa prova negativa, ela é de natureza absoluta ou relativa. É relativo. Porque quando for absoluta, de fato, ele não tem como provar. Né? Por exemplo, como que o Márcio vai provar que ele nunca... Quer dizer, eu afirmo, eu nunca fui à Lua. É uma prova negativa absoluta. Né? Porque não existe meio de transporte para que o Márcio prove lá, pegue um comprovante lá de que e não é astronauta, como que ele vai aparecer lá na Lua? Né? Agora, se disser assim, no dia tal, do mês tal, ele estava na cidade de São Luís do Maranhão. Aí eu digo, eu nego. Não estive lá. Aí eu tenho como provar que naquela data eu estava aqui trabalhando ou dando aula na Universidade Nesse Federal. Caso, tem um Então, decreto que fala que o Estado tem quando é as absoluta, fichas de entrega. você não precisa, mas quando é relativo, você precisa provar. Ele, na impugnação à contestação, ele diz que recebeu um uniforme de instrução. Ele fala. E aí ele fala que o Wesley não recebeu, ele não traz prova nenhuma de que tenha como. Bom, tudo bem. Se ele não recebeu, o que a gente sabe que é que o soldado tem que andar fardado. Ele comprou. Então, ele trouxe a prova que ele comprou. Não. Mas quem tem que fazer essa prova é o Estado. Porque o Estado tem as fichas da entrega do Eu estava dizendo do fardamento. que a prova negativa, a gente tem que saber se ela é de natureza absoluta ou relativa. Nesse caso aí, ela é relativa. Porque ele tinha condições de provar. Tem, ué. Uai, e se ele comprou, eu tenho o recibo, tá aqui, ó. Eu comprei, fui eu que comprei, eu que paguei o meu dinheiro. Mas a legislação não fala isso. A legislação fala que ele tem direito de ser indenizado quando não lhe é entregue o uniforme. Não é que ele comprou ou não comprou. Não, A legislação é outro teor. Pois Às é. vezes ele nem comprou, ele está usando o velho. Ele está usando o que ele ganhou. ganhou há 5 anos. A primeira vez que ele ganhou o primeiro uniforme. Olha, professor, você vai me desculpar. O velho desbotado não fica na... A polícia não permite. Não fica, eu já conversei com Não eles permite. para ver como que isso aqui funciona, eles receberam. E geralmente o soldado cria barriga. E aqui ainda eu faço o desconto dos últimos 5 anos, né? Da prescrição ainda.
Mas a legislação fala exatamente isso, que o Estado, quando entrega os uniformes, é obrigado a ter uma ficha da entrega dos uniformes. Aí, e a legislação fala que se ele não receber, ele tem direito à sua indenização. Então, se ele está alegando que ele não recebeu o uniforme, ele está buscando a indenização. Agora, se ele comprou ou não comprou... Então, a proclamação é para os dois processos, de número 6 e de número 7. Em mesa, o 8, da relatoria também do desembargador Maria Aparecida. É uma apelação 156.342/2013, com marca de Jauru. Apelante Miquéias Marques da Silva e apelado município de Jauru. É uma ação revisional de vencimento, acumulado com diferença de hora extras em desfavor do município de Jauru, e adicional de salubridade 40%, olha só a questão, sobre 2 salários mínimos e pagamentos de horas semanais de 16 horas, desde a demissão do autor até a sua exoneração. Foi julgado improcedente no juízo de base. Não há parecer. Com a palavra. Doutora Vantimara, então estamos em consenso. Unanimemente, desproveu o recurso nos termos de voto da relatora. Esse é o 8 da pauta. O 9 da pauta, na sequência, com uma palavra mesmo, meu colega, é uma apelação 11.025/2014 com marca capital. Apelante é Carlos César Barros da Silva e apelado Estado de Mato Grosso. O assunto é uma declaratória de direitos, servidores público militar, soldado do Corpo de Bombeiro, pagamento de hora extra, período que extrapolar a jornada regular de 44 horas de trabalho semanal. O pedido foi julgado improcedente. Não há parecer. E eu estou também negando o provimento. Doutora Vandimara. Hora extra, de acordo. Por votação unânime, desproveu o recurso, nos termos do voto da relatora. 12 da pauta. Desembargadora Maria Aparecida. Apelação 42.641/2014, comarca de Barra do Garças. Apelante Zenilders Fátima dos Santos. Apelado município de Barra do Garças. É uma ação trabalhista, também receber também adicional de salubridade, percentual de 40% sobre o menor subsídio profissional. Não há parecer. Com a palavra. Neste caso aqui, eu estou dando provimento para reconhecer a nulidade do ato sentencial por período de forma prematura em vista ao vice assinalado, que houve aqui nesse caso cerceamento de defesa e eu entendo que tem que retornar os autos ao juízo de origem para que seja feita a realização de prova pericial e técnica nesse caso aqui. Ela exerce Os 3 desse grupo com voto do senhor. Auxiliar administrativo, mas ela ocupa cargo que demonstra que ela mexe com pacientes portadores de doenças infecciosas, contagiosas. Então, se ela está acolhendo a questão prejudicial de mérito, que é o cerceamento de defesa, anulando o ato sentencial, determinando o retorno para fazer a prova pericial. Fazer a instrução. A senhora concorda, doutora? De acordo. Então, unanimemente, acolheu o cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando devolução ao juízo prolator do ato objulgado para realizar a instrução com perícia, não é isso? Nos termos do voto da relatora. Isso foi, portanto, o 12, né? 12 não. Isso aí foi o... Foi 12, sim. 12. O 13, desembargadora Maria Aparecida. Nós acabamos de julgar, é o 10, gente. O 12. 12. Espera aí. 10 já foi. 10 não, foi. 10 nós julgamos ainda não. Mas onde está os 10? A papeleta dos 10.
Ah, o 10 é outro tema. É outro tema. Não, é o 12, sim. O 13 da pauta. Certo, doutora? Ela está anulando. Tá negando o provimento, né? Não, ela anulou, ela Acolheu o cerceamento. a preliminar de cerceamento de defesa. Cerceamento. De acordo. O 13 da pauta é da desembargadora Maria Aparecida, apelação 55.341/2014, comarca de Rondonópolis. Apelante Estado de Mato Grosso. Apelado Wanderson Ferreira Clemente. Ação de cobrança, pagamento de valor integral correspondente à conversão em pecúnia de licença prêmio de férias. Foi julgado procedente o pedido. Não há parecer. Eu estou negando provimento ao recurso. Eu também. Mas nesse caso aqui, pelo valor, não houve reexame necessário? Não. Pois é, o valor inferior a 60? Com certeza. Então, unanimemente, desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Esse foi o 13. 16, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, apelação 86.061/2014, comarca Várzea Grande, apelante município de Várzea Grande e apelado Débora Brandão de Oliveira. Embargos à execução. Cumprimento de sentença. Embargo de execução, inovação recursal, e eu estou conhecendo e desprovendo. Desprovendo. Doutora Vandimara. Eu estou dando provimento. Qual é? Agora tem que conhecer. A senhora está desprovendo por quê? Qual que é o fato processual aí? Matéria não suscitada e discutida em primeiro grau, ocorrência, exclusão da multa cominatória, ausência de sucumbência da parte. Cumpre o autor suscitar na inicial o pedido e a causa de pedir que pretende seja objeto da apreciação judicial, sendo inviável inovar após esse momento. Então, por isso que eu estou desprovendo. E a doutora Vandimara? Meu voto a ação foi julgada parcialmente procedente ao embargo de execução, oposto pelo município de Várzea Grande em face de Débora Brandão. Foi reconhecido o excesso na cobrança de débitos relativo aos salários retroativos de março de 2005 a junho de 2011 e fixando o valor em 41 mil, já atualizado até 2011, bem como excluiu a quantia referente à multa diária. O município relata que a hora apelante impetrou mandado de segurança na origem, cuja ordem foi concedida para que a autoridade coatora promovesse a convocação e nomeação da importante para ocupar o cargo de bioquímica na FUSVAG, retroativamente à data do RAIT. Quer dizer, o mandado de segurança era para que ela ocupasse o cargo, não para que ela recebesse retroativo por um período que ela não trabalhou. Assim como o trânsito em julgado em 18/7/2007, a hora apelada foi empossada em 2008, cujos efeitos retroagiram à data da propositura, 2005. Aduz que a impetrante, a hora embargada, ajuizou a execução de título judicial pleiteando salários retroativos, execução da multa imposta ao município em caso de descumprimento da ordem judicial, motivo que ensejou a oposição dos embargos, cuja sentença é o objeto do presente recurso. Desse modo, o município de Várzea Grande se insurge contra a parte da sentença proferida nos embargos, que reconheceu o excesso na cobrança dos débitos relativos aos salários retroativos a março de 2005, de março de 2005 a julho de 2011, bem como fixou o valor em R$41 mil, atualizado até julho de 2011. Para tanto, sustenta que a sentença executada não determinou o pagamento dos salários retroativos, mas tão somente a posse da impetrante, cujos efeitos deveriam coincidir com a data do ajuizamento do mandado de segurança, para os fins funcionais e administrativos, o que abrange o tempo de serviço do enquadramento da carreira, percepção de adicional de tempo de serviço, entre outros benefícios. Assim sendo, concluiu que o pagamento de vencimento resta condicionado ao efetivo exercício ao cargo, no caso dos autos, somente ocorreu a partir da entrada da apelada em exercício. Eu não entrei nesse detalhe porque a matéria que ele alegou na inicial A1 e ela inovou no recurso. Por isso que eu neguei providência. Inovação. Eu estou negando provimento. Realmente, o preliminar ofensa ao princípio da dialeticidade. A primeira parte do voto é nesse sentido mesmo. Então, a unanimidade improveu o recurso nos termos do voto da relatora 16, portanto, se tivesse da superado, pauta. É que no mérito eu ia dar provimento. 17.
Saúde. 17 da pauta. Apelação 8847-4-2014, comarca de Várzea Grande, apelante município de Várzea Grande e apelante também Luísa Maria da Costa. É uma ação ordinária de enquadramento das classes de promoção com cobrança de diferença de vencimento. Não há parecer. Nesse caso, eu estou negando provimento aos recursos e ratificando a sentença em resan. A senhora está negando provimento a ambos os recursos. Isso, e ratificando a sentença. Ratificando a sentença. Doutora Wandimara. Meu voto é nesse mesmo sentido. Então, unanimemente, improveu ambos apelos e ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. 18, desembargadora Maria Aparecida, é uma apelação 102.003/2014, comarca de Esperidião, Porto de Esperidião, apelante município de Porto, e o apelado é Laércio Francisco de Souza. É uma ação de cobrança, horas extras trabalhadas, a ação foi julgada procedente. Não há parecer. Olha, ele foi declarado a revelia do município de Esperidião e aplicado a regra da confissão picta e a incidência também dos seus efeitos da revelia. Eu estou entendendo que houve um equívoco da magistrada que ensejou um cerceamento de defesa, e estou tornando nula a sentença e devolvendo os autos para que ela colha a prova testemunhal e faça com que o processo tenha um regular processamento para posterior julgamento. Eu achei que realmente houve um cerceamento de defesa aqui, então eu estou dando provimento ao recurso e retificando a sentença em resame. Proclamo. Proveu unanimemente o recurso, anulando a sentença, para que o juiz singular realize a instrução nos termos do voto da relatora. 19, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, é uma apelação 103.969/2014, comarca capital. Apelante Moacir Raimundo Machado e apelado Estado de Mato Grosso. É uma ação declaratória de direito, praça do Corpo de Bombeiros, objeto uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data do aniversário do servidor militar por conta do Estado para aquisição de uniforme. Mais uma. Não há intervenção no MP. Por favor. No mesmo sentido que eu já votei, desprovendo um recurso. Doutora Wandimara. Eu tenho feito um estudo bem detalhado Eu a respeito dou provimento ao disso e recurso. não consigo chegar a outra. Eu vou desprover o recurso, nos Tem acompanhando a a relatora com isso. também, a preliminar de cerceamento que eu afasto. Cerceamento de defesa, se ela rejeitou. Sim. Mais alguma coisa? Mais um ponto Não. aí? Mereça consideração? Então, vamos lá. Unanimemente rejeitou a preliminar. E no mérito, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Em mesa, o 22 da pauta da minha relatoria é uma apelação 143.739/2014, comarca de Várzea Grande. Apelante é o Estado de Mato Grosso. Apelada é Cátia Almeida. Não há parecer. É uma ação de obrigação de fazer aprovação no concurso público para o cargo de apoio administrativo educacional, merendeira. Eu estou dando parcial provimento ao recurso. Nomeação publicada por meio de diário oficial, de curso de longo lapso temporal após a homologação do concurso, necessidade de intimação pessoal. O dano moral, eu estou entendendo que está ausente. É por isso que eu estou dando provimento parcial, apenas para excluir o dano moral nesse caso. O recurso é o 22 da pauta.
É aquela situação, olha, ele prestou o concurso, longo prazo saiu o resultado, depois ele foi chamado, no caso ela foi chamada, né? Evidentemente que ela não... Ficar todo dia dentro de Todo dia, oficial, né? nem tem obrigação, já pensou? Ia ter recursos, ia faltar recursos para a família dela, ter que comprar diário diário oficial. Então, mas aí ela acumulou pedido de indenização por danos morais. E esse danos morais o juiz concedeu, e eu estou excluindo, que não gera danos morais nesse caso. Então, por isso que eu estou dando parcial provimento. De acordo? De acordo. Então, unanimemente, deu parcial provimento ao recurso de apelo, nos termos do voto do relator. Esse foi o 22. Continuando, o 27 é da minha relatoria, é a apelação 21.749/2015, com Marco Rondonópolis, apelante Eduardo Fabrício Gomes Portela, apelado município de Rondonópolis. É uma ação reclamatória pedido liminar, alega que o servidor municipal desde 2002, exercendo a função de enfermeiro profissional, e a sentença julgou improcedente, não há parecer. Eu estou improvendo o recurso, mantendo a sentença. Apelação servidor municipal adicional de insalubridade, cerceamento de defesa, sentença baseada em prova pericial, prova testemunhal desnecessária, ofensa ao princípio da ampla defesa contraditória não configurada. Recurso improvido. A unanimidade de votos, improveu o recurso, nos termos do voto do relator, isso foi o 27. Na sequência, o 28, da desembargadora Maria Aparecida, reexame necessário, comarca de Cáceres, Rosimar Regina Rodrigues é interessada, e a Fundação Universitária do Estado de Mato Grosso. É uma servidora pública, função de professor, exercício interino de 429 dias. A ação foi julgada procedente, não há parecer. Eu estou retificando a sentença parcialmente, apenas para fixar os juros moratórios com base nos índices oficiais de remuneração básica e aplicação dos juros de acordo com a caderneta de poupança e etc. Então, estou retificando parcialmente. Por votação unânime, retificou a sentença em parte, nos termos do voto da relatora. 31 da pauta, reexame necessário, 33.124/2014, comarca de Arenápolis, interessado Aécio Ferreira Alves, interessado município de Arenápolis. É uma ação de cobrança, contratação para exercer cargo de vigia, cobrança de hora extra acumulada com diferença de verba rescisória, ação julgada parcialmente procedente. Não há parecer, com a palavra. Eu estou retificando parcialmente também para definir o índice da correção monetária corretamente. Volta à revisora. Por votação unânime, retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. 32, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, é uma apelação com reexame necessário 37.356/2014. Comarca de Sinop, apelante Leandro Bevilacco da Silva. Eu estou dando parcial provimento ao apelo do servidor, retificando em parte a sentença para reconhecer o direito à progressão funcional vertical da carreira a partir de 2/9/2005, conforme tabela e lures apresentada, fazendo jus ao enquadramento na referência 7, coeficiência 0,14, devendo esses valores serem incorporados no vencimento, conforme previsão do artigo 17 da Lei 568/99 e alterações da Lei 663/01, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, condenar o município de Sinop ao pagamento das verbas respectivas, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, nos moldes da tabela apresentada relativa ao período compreendido entre 12/11/2007 a 12/11/2012. Distribuição da ação, observando-se a aplicação da correção monetária de acordo com o IPCA e juros moratórios de acordo com o índice aplicado à caderneta de poupança,
e os honorários mantendo. Desembargadora Maria Priscila, então a senhora está provendo parcialmente e retificando, Retificando em parte também. Isso. Eu consulto a doutora revisora, de acordo, eu estou aderindo. Então, nesse caso, por unanimidade, proveu o recurso voluntário em parte, por unanimidade, proveu o recurso voluntário em parte e retificou parcialmente a sentença nos termos do voto da relatora, o 32. O 39, em mesa, desembargadora Maria Aparecida, é um resumo necessário 99.884/2014. Não há parecer, comarca de Vargem Grande, interessado Jerônima de Souza Lopes e o município de Vargem Grande. É uma ação de cobrança, servidor público, função auxiliar de serviços gerais, fazendo jus a verbas trabalhistas adicional, insalubridade, hora extras e outros. Com a palavra. Eu estou ratificando integralmente a sentença. Doutora revisora. A unanimidade ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. 48 da pauta da minha relatoria é uma apelação com o reexame necessário, 32.331/2015, comarca de Sinop, interessado apelante município de Sinop, e apelado Kleber Queiroz Tobias. Kleber Queiroz Tobias também interessado apelado, e o município de Sinop. Não há intervenção do Ministério Público. Eu estou aqui improvendo o recurso e ratificando a sentença. Progressão funcional vertical. Houve uma arguição de constitucionalidade de lei municipal, estou rejeitando, e por essa razão eu estou improvendo o recurso. Doutora revisora. De acordo. Então, a unanimidade rejeitou a arguição de constitucionalidade incidental e no mérito não, voltando. Como que está aí que eu disse? A unanimidade rejeitou a arguição de Rejeitou a arguição de constitucionalidade incidental e a matéria da prescrição. E no mérito improveu o recurso. Ratificado integralmente a sentença nos termos do voto do relator. Isso foi 48 da pauta. Outro grupo? Federal e tem 2 do Sul. O 21 da pauta da minha relatoria, apelação 129.310/2014, comarca capital, apelante Cátia Luísa Brandão Caldas Meirelles. E apelado Ministério Público e Estado de Mato Grosso, é uma ação civil pública. O douto Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. Esse é o 21 da pauta, é uma ação civil pública. Mantido parecer. Eminentes pares, é uma ação, foi um recurso aviado pela Cátia Luísa Brandão Caldas Meirelles contra o ato sentencial proferido pelo juiz da vara especializada na ação civil pública e ação popular da comarca capital, que nos autos da ação civil pública para ressarcimento de danos ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente a ação para condenar apelante ao ressarcimento do erário no valor de R$ 110.366, a ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, desde a data de 21/10/2005 pelo NPC. Apelante pretende a reforma da decisão singular sob o argumento de que o laudo da Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso, que deu substrato à sua condenação a ressarcir o erário público, é inidôneo, porque extraído do processo administrativo e vale nulidade e ainda não concluído. Apelante sustentou que não agiu com culpa ou dolo,
a justificar sua responsabilidade a devolução das quantias, bem como o Ministério Público se equivoca ao afirmar que o dinheiro destinava-se mais à garantia do funcionamento da TV educativa da UFMT e ao enriquecimento da apelante do que propriamente a consecução de 12 programas acerca da cultura do Estado de Mato Grosso previsto no projeto. Aduziu que o projeto tem um escopo legal de fomentar as atividades públicas educativas e não houve seu enriquecimento. Tampouco o Ministério Público fez prova nesse sentido. Ao contrário, asseverou que administrou tão bem os recursos que, ao renunciar ao cargo, possibilitou que mais 2 documentários, além dos 12 previstos originalmente, fossem produzidos. Por fim, relatou que o processo de prestação de contas, que serviu de base para a presente ação, não observou o devido processo legal, pois não foi intimada ou notificada extrajudicialmente para prestar esclarecimento, como consignado na sentença rebatida, bem como pontua novamente que não houve decisão administrativa sobre a questão ora debatida. Requereu que seja provido o recurso para julgar totalmente procedente a ação. O apelado apresentou contra-razão, nas quais rebate as teses da apelante e impugna pela manutenção. A Procuradoria do Estado, por sua vez, ratificou as contra-razão do apelado. A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no sentido de desprovimento do apelo, pois a apelante recebeu valores para a realização dos documentários, em montante superior ao que foi despendido na execução dos mesmos. É a síntese. Ratificado o parecer, eu digo, como constou da síntese, trata de um recurso de apelação civil interposto por Cátia Brandão Caldas Meirelles contra o ato sentencial proferido pelo juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Popular, que julgou parcialmente procedente, condenando o prejuízo causado ao erário público, no valor de R$ 110.366. O fato jurídico processual revela que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou um inquérito civil, GAP, número 0076/2004, com vistas a verificar irregularidade no projeto de incentivo à cultura, Imagem da Terra, que teve por proponente a apelante, e foi aprovado por Jurandir Antônio Francisco, na ocasião responsável pela Secretaria do Estado de Cultura, em razão de que, primeiro, o valor do projeto extrapolava o teto estabelecido no parágrafo 4º, do artigo 4º, parágrafo 1º do Decreto Estadual 179/99. Segundo, o abatimento dos certificados nominais de incentivo da cultura relacionado ao ICMS estava em desacordo com o artigo 5º do referido diploma legal. Referido projeto era executado em parceria com a FMT e foi aprovado no ano 2009, totalizou aporte de recursos públicos no valor de R$ 227.836, levantado junto à rede SEMAT, devedora do Estado de Mato Grosso nesse montante. O recebimento do valor está demonstrado pela cópia do cheque número tal do HSBC, nominal apelante e compensado em 24/12/99. Na inicial, o Ministério Público afirma que o projeto atrasou, bem como foram realizados trabalhos periciais, de onde se extrai que a compensação prevista na legislação de incentivo cultural, a cultura, não foi observada. A diferença nos valores informados na planilha de prestação de contas e as notas e recibos apresentados. Diversos documentos exibidos não atendem a formalidades legais. Há despesas executadas em desacordo com o orçamento de despesas, com a aquisição de bens e serviços impróprios, ou seja, não relacionados com o projeto. Diante dessas irregularidades, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública, objetivando a condenação de Jurandir Antônio Francisco e Cátia Luzia Brandão Caldas Meirelles ao ressarcimento dos danos no valor de R$ 335.595,96, acrescidos dos consectários legais. O juiz singular, as folhas 14, 24, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a legitimidade passiva de Jurandir Antônio Francisco e condenar Cátia Luzia Brandão Caldas Meirelles ao ressarcimento do erário do valor de R$ 110.000. Contra essa decisão que insurge a apelante. Argumenta que não agiu com culpa ou dolo a justificar sua responsabilidade da evolução das quantias, tampouco aprova prejuízo do erário público. Colhe-se dos autos que o ponto central do recurso gira em torno de ter ou não ocorrido dano ao erário público, a responsabilidade da recorrente e a validade do laudo da Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso. No caso vertente, o recebimento do valor de R$ 227.836 pela apelante para a promoção do projeto de incentivo à cultura é incontroverso, bem como está documentalmente comprovado, folha 137.
Conforme perícias contábeis que instrui o inquérito civil, folhas 199, 247, 324, 370, 376, 409, o relatório técnico da Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, extrai-se irregularidades nos gastos efetivados e saldos a restituir. Da análise do relatório pericial, número 09-8, folha 199-247, encomendado pelo Ministério Público para instruir o inquérito civil realizado em 20 de 10 de 2008, foram avaliadas as despesas realizadas com o projeto cultural e o extrato da conta bancária vinculada a este e constatou-se, entre outros fatos, que, abre aspas, no mínimo, o recurso foi utilizado para fim diverso da execução do projeto, vez que os gastos, que são a contrapartida do saque, não chegam a representar 50% das retiradas. Fecha aspas. Em continuidade desse trabalho pericial, após requerimento de novos documentos ao FMT, foi elaborado em 3 de 11 de 2009 novo laudo contábil, folha 324-370. Destaca alguns pontos noticiados. Abre aspas. Outro aspecto que corrobora a utilização indevida dos recursos está associado ao grande número de documentos inidôneos, tais como notas fiscais emitidas sem data, sem precisar a natureza e quantidade do serviço prestado, e ainda sem identificar o consumidor. Em 2001, os dados revelam uma situação ainda mais crítica. Em maio, sacou R$ 82.359,30 para pagar despesas que utilizaram apenas R$ 5.868,31 no mês, conforme a documentação apensada. Em um terceiro levantamento pericial, número 51/2010, concluiu-se que R$ 189.139,57 configura despesas apresentadas pela apelante de forma irregular na prestação de conta à Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso. Por sua vez, a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, a quem competia a fiscalização da execução do projeto e a análise das despesas realizadas para sua concretização, apresentou relatório técnico, folhas 297, e concluiu que há uma diferença a prestar conta no valor de R$ 110.366, bem como que, abre aspas, existem notas fiscais inválidas, recibos sem recolhimento de encargos, orçamentos substituindo notas fiscais, aquisição de bebidas alcoólicas, compra com cheque eletrônico sem a devida nota fiscal e que a prestação de conta não condiz com o projeto apresentado. Registre-se, digo eu, por oportuno, que o relatório técnico da Secretaria de Estado de Cultura, no ano anterior, em 2004, igualmente, são relatadas diversas pendências na prestação de conta do projeto Imagem da Terra, folha 1403, 1405. Nesse contexto, os relatórios técnicos do órgão competente para a fiscalização dos recursos alocados para o projeto corroboram os laudos periciais requisitados pelo Ministério Público e comprovam a perda de patrimônio para o Estado, para o erário público. Pontua-se que a apelante não fez prova quanto à regularidade da despesa efetivada com o projeto, ou nos que lhe competia, nos termos do artigo 333(2) do CPC. Desse modo, a prova documental é extrema de dúvida quanto à ocorrência do dano ao erário público, originário de crédito de ICMS que eram devidos ao Estado pela rede SEMAT e foram disponibilizados ao projeto Imagem de Terra, entrementes não empregados na sua execução. No outro giro, a não conclusão do processo administrativo não tem um condão de afastar o dever de ressarcir os valores recebidos e não despendidos do projeto reconhecido judicialmente. As instâncias administrativas e judiciais são independentes e autônomas, de forma que uma não inibe nem prejudica qualquer decisão da outra. Conquanto as intimações enviadas pela Secretaria de Cultura do Estado apelante não tenham alcançado sua finalidade, porque há indicativo nos avisos de recebimento de que os mesmos foram devolvidos pela não localização do recorrente, folhas 1410, 1411, ou contraditório e ampla defesa, foram observadas na esfera judicial. Nesse diapasão, não tem dúvida de que a conduta apelante foi, no mínimo, culposa, o que provocou prejuízo ao erário e aos contribuintes. Por efeito, a condenação mostra-se acertada e não merece retificação. Ante o exposto, estou desprovendo o apelo, é assim que eu estou votando. Eu estou de pleno acordo.
Doutora Vandimara? Acompanho, Vossa Excelência. É uma pena, é uma pessoa que você percebe que não agira por dolo, mas por uma falta de organização total, que ela deve ter delegado poderes para outra pessoa e o negócio desandou mesmo. Então, 21 da pauta proclama o resultado. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Esse foi o 21. Doutora Vandimara, com 4, já estávamos ansiosos para ouvir a sua voz. O 4 da pauta, agravo de instrumento 8.000/2015, Comarca Dom Aquino, agravante solo vivo, indústria e comércio de fertilizantes, Estado de Mato Grosso. É uma ação anulatória com pedido de tutela antecipado, pessoa jurídica privada, ICMS, cobranças indevidas. Agrava da decisão que deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, pois não vislumbrado a falta de condição financeira para arcar ao custo. Então, o ponto é esse. Não há parecer. A matéria é essa, os benefícios Justiça da justiça gratuita e a empresa está em recuperação judicial. Eu indeferi liminar, mas analisando atentamente, realmente ele não tem condições de recolher umas custas de R$51 mil para estar buscando a ação anulatória de um débito fiscal. Então, eu dou provimento ao recurso, estou reformando a decisão agravada, declarando o direito. Ela está em recuperação judicial? Está em recuperação judicial. A unanimidade deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Isso é o 4. 5 da pauta, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, apelante do Estado de Mato Grosso, apelado 5 da pauta. Olha, se nós não andarmos, nós não vamos sair daqui antes de 6 horas. Vem. 5 da pauta. 5 da pauta é um recurso de apelação. Isso. É o embargo à execução. Isso. É interposição antes da publicação da decisão dos embargos de declaração, ausência de ratificação, intempestividade. Eu estou retificando parcialmente. O recurso do requerido está desprovido, do Estado parcialmente provido e retificando parcialmente a sentença. Embargos não. Execução. Por que aqui não tem. Aqui é apelação. Não, é só apelação. Tá. Mas eu acho que eu incluí o reexame. É obrigatório o reexame, sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados e o Distrito Federal. Mas que embargos? Apelação, né? Embargos e execução. Deixa eu só ver aqui. Justamente, eu entendo que embargos e a execução é uma apelação nos embargos à execução. Então, como ela é inferior, ela é uma sentença ilíquida, por isso que eu entendi que há necessidade de haver o reexame de sentença. Olha o artigo 475, vamos lá. Do Código de Processo Civil. Tem Código de Processo Civil aí, por favor? É obrigatório o reexame de sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados. Que é uma sentença ilíquida. Tem que ver a lei de execução fiscal também. Até abrir esse ignorante aqui que custa. Isso é bom só ligado. Eu vou adiar esse aqui. Está confuso aqui por um motivo ou outro aqui. Embargos dos devedores e execução de sentença. Não cabe a meta necessária da sentença de procedência dos embargos. É o caso. É isso? Isso. O devedor oposta à execução fundada em título judicial, tendo em vista que a remessa da execução só é cabível processo de conhecimento, prevalecendo a regra do artigo 520, inciso 5.
Eu vou ver direitinho o que aconteceu isso aqui. Está adiando, viu? Os embargos de execução de da IVA, da Fazenda Pública. Perfeito. É o inciso 2 do artigo 475, que é o caso. A senhora põe em julgamento, vamos julgar logo. A senhora está certa, é exame. Vamos tentar esse relatório, com certeza. Tem uma apelação do Estado, né, desembargadora? Eu já disse. Existe um recurso do Estado que eu estou dando parcial provimento, retificando parcialmente a sentença, e do requerido desprovido. Já está de acordo? Revisor, é o 5 da pauta que está em julgamento. Não E conheci. são dois recursos, do Eu estou Estado não e do conhecendo. Leocir. Deixa eu ver por quê. Por que a senhora não está reconhecendo? A ausência de um pressuposto e qual é? Não cabe no conhecimento, não está entrando. Não, no acontece o mérito. seguinte. É negando provimento, né? Eu não estou conhecendo o recurso do Estado de Mato Grosso e negando provimento ao da parte. Nesse sentido. E retificando parcialmente a sentença. É isso Só que eu não estou retifiquei. fazendo. Ah, então tá certo, é isso mesmo. Então vamos lá. A unanimidade proveu, em parte, o apelo do Estado de Mato Grosso. Não conheceu. Por quê? Intempestivo. Tempestivo. Então, perdão. Ele entrou Então, a unanimidade não conheceu do apelo Do do Estado de Mato Grosso. E o do Leocir, eu nego provimento. Negou provimento ao recurso voluntário de Leocir Ranel e retificou, em parte, a sentença, Isso. nos termos do voto da relatora. 10 da pauta. Desembargadora Maria Aparecida. É uma apelação número 175-42-2014, Comarca Paranatinga, apelante do Ministério Público, apelado EML. É uma ação de destituição do pacto poder acumulado com liminar, apenso, tombado, sobre não decretar a perda da... Mas vem cá, isso aqui não era Isso para aqui estar não aqui. é nosso, mas eu fiz o voto aqui. Eu entendo que... O parecer Eu não tô é nem pelo conhecendo. provimento do recurso da apelação. Eu tô... hã? O parecer é pelo provimento Eu do estou recurso. anulando a sentença e dando provimento. Então, Pois é, mas por isso aqui que não que é daqui. nosso? Não é. O que é? Olha, essa distribuição nossa, vou te contar. É porque coloca o Ministério Público lá, eles vão propor, né? Mas- Distribuindo para nós. Mas É não, o Estado, né? você tem Mas que... essa sentença tem um erro grave. Ela trocou o nome dos Por isso. dos pais biológicos, da criança que está pedindo a perda. Então, se ela concorda com o provimento. Estou dando provimento para anular a Tá. sentença. Ué, mas é isso Mas que eu estou nós fazendo. não ué. temos competência. A competência Não aqui tem é competência. A absoluta. competência não é nossa. Eu vou votar no sentido de reconhecer a competência. A incompetência desta Câmara. Até mesmo por uma questão que isso aqui é familiar. Por isso que eu até não... Vamos largar a mão dele? Mas não é assim, largar a mão. Coloca assim, O problema vamos colocar assim. é que a competência Neste absoluta... particular, para que não ocorra, né, prejuízo à parte, já que se trata de criança, nós estamos analisando, mas sabendo que a competência não é desta Câmara. Não, mas a gente falar isso, Vai, esse anula o julgamento. Em homenagem à Mãe Maria. A Mãe Maria dá provimento. Desconsidera, viu? Que eu falei, tá? Olha, é muito perigoso isso. Porque é incompetência absoluta. Não é relativa, é absoluta, é nula. Não é nosso, não. Então manda pra lá, vamos embora.
Faz o seguinte, ela retira de pauta e me permita uma sugestão, com humildade, a senhora singularmente declinar da competência e caminhar à Câmara de Direito Privado. Olha, o que... Aí vai ter, eles não podem mandar de volta. Eles não podem. Então eles estão abusando. Porque... Eu não vou mais suscitar conflito de competência, porque vai perdendo, eu que perco. Volta para mim. Não, mas aí tem que suscitar conflito. Mas isso já foi mais do que decidido quando se trata de matéria que é de direito consumidor, a competência não é nossa. Mas eles querem, de qualquer forma, que acho que é pelo órgão, Não é. Sanecad, Não. Sanemar. De volta para É direito do consumidor, gente. Pelo amor de Deus. Olha, a senhora vai retirar? Então está retirado de pauta o número 10 tá? Foi retirado de pauta. Número 14, desembargadora Maria Aparecida, é uma recurso de apelação 78.775/2014, Comarca de Várzea Grande. Apelante Estado de Mato Grosso, Gráfica Genos, GFA. Não, mas é desembargador mesmo que manda de volta. Não, mas eu falo lá no Dejalx, lá na distribuição. É o 14 que está em mesa. É uma ação de indenização por danos morais por uso indevido da imagem. Exposição dos filhos da autora no outdoor sem anuência. Sentença parcialmente procedente. Condenado a requerir o pagamento de indenização. O Estado de Mato Grosso foi condenado aqui. O parecer é pela rejeição de uma preliminar de legitimidade e pelo desprovimento de ambos os recursos. Fica mantido. Mantido o parecer. Senhor presidente, acontece o seguinte, que é uma indenização formulada por Guilherme Fernandes e Mateus Fernandes, representado pela mãe. Havia um outdoor localizado no centro da Avenida da FEB que trazia a imagem dos filhos da senhora Elza, das duas crianças, fazendo propaganda da administração da Prefeitura Municipal quanto ao aspecto habitacional da cidade. Assinalam que a mesma propaganda estava exposta em outros locais da cidade, na entrada da Univag, em outros pontos tal. Eu vou analisar em conjunto tanto o recurso das partes como da Genos Editora, porque ela alega uma ilegitimidade passiva, que eu acho que ela mistura com o mérito, então eu estou rejeitando essa preliminar. Acontece que, verificando o outdoor, a gente vê o seguinte, que apenas uma fotografia de um dos meninos é que aparece de frente, e não em situações completamente assim, degradante, não, eles não apresentam. Mas é uma única fotografia, de um deles nem aparece. O menino não aparece, só aparece um. Então, por essa razão, eu estou dando parcial provimento aos recursos dos requeridos para, reformando a sentença, reduzir o quanto para R$5.000 para cada um dos autores. E dar parcial provimento ao recurso dos autores para determinar que os ônus sucumbenciais sejam distribuídos entre as partes da seguinte proporção: 60% pelos requeridos e 40% pelos requerentes. Então, o que eu verifiquei é o seguinte: foi dado R$15.000 para cada um. Eu achei assim, a fotografia de um dos meninos está bem, o outro está de costa, não dá para ser identificado, mas mesmo assim eu estou mantendo, só que eu estou reduzindo para R$5.000 e fazendo essa adequação aqui em relação à verba sucumbencial. Essa forma que eu estou votando. Não vi muita situação de desconforto, humilhação, mas o fato deles terem utilizado a fotografia... Sem anuência. Eu tenho a impressão até que eles anuíram, porque eles falam aqui que o tio anuiu, que não sei o que e tal, porque era um programa habitacional, mas eu estou dando, dessa forma eu estou votando. A senhora está rejeitando a preliminar. E o apelo do Estado de Mato Grosso, a senhora está dando parcial provimento. Parcial provimento. Reduzindo sim, o valor. E o apelo da Gráfica Genos?
São 3 apelações. 3 apelações. A gráfica, gente, deixa eu Tem o Estado de Mato Grosso, que a senhora está dando parcial provimento. É ilegitimidade A- passiva que eu estou dizendo que não. Não, sim, entendi. A senhora está rejeitando a preliminar. Dando parcial provimento ao recurso do Estado e da gráfica gente, apenas reduzindo o valor. Certo. E o apelo da GFA, que é menor, representar para sua mãe. Ele quer a majoração. Está negando o provimento. Negando o provimento. Então, está de acordo? Então, vamos lá proclamar o resultado. Por votação unânime, rejeitou a preliminar. Rejeitou Deles, eu a preliminar. porque Preliminar. eu estou adaptando a questão dos ônus sucumbenciais. Deu parcial provimento aos apelos do Estado de Mato Grosso e da gráfica Genos e negou provimento ao recurso de G.F.A Parcial e provimento também é um recurso, não. de quem? Eles também. Da menor? Mudou a questão de custos. Dos honorários. Por gentileza, então, quando consignou aí, que negou o provimento, deu parcial provimento ao recurso de GFA e MFA, tá? Nos termos do voto da relatora. Esse é o 14 da pauta. Em mesa, o 23 da pauta, é a apelação 144.964/2014, Comar Capital, apelante Esther da Silva Garcia Viana, e apelado Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, DETRAN. É uma ação de indenização por danos morais e materiais, venda de veículo, ausência de registro de transferência, liberação do veículo apreendido a terceiro. A ação em juízo de primeiro grau foi julgada procedente. Quer dizer, foi procedente parcial? Por que ela está apelando, então? A Esther da Silva Garcia Viana. É o 23. R$13 mil. Ela quer R$23 mil pelo veículo. E o Departamento de Trânsito não recorreu. E foi dado 13 mil danos materiais pelo valor do veículo, que era um veículo velho, 1999, 7 anos de uso, e segundo a cotação do FIPE, esse valor que foi fixado é um valor que corresponde ao valor venal do veículo. Ocorre o seguinte, que o DETRAN não recorreu, o Estado não recorreu, e ficou fixado no valor de R$13 mil os danos morais. E 13 mil dano material, quer dizer, R$26 mil, que corresponde até mais do que o valor do veículo que ela está dizendo. Nossa. Então, por isso que ela recorreu. Queria ainda um pouquinho. Então, eu estou negando provimento ao recurso. A doutora revisora. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. 35 em mesa, que é a comarca de Várzea Grande, com apelação ao exame necessário 68.374/2014. O apelante é o Estado de Mato Grosso e o apelado é o Leonardo Juan. É uma ação Cruz de Amado. indenização por danos morais decorrente da prática de tortura por policiais militares. Ixi. O juiz julgou procedente o pedido e condenou o pagamento da importância de 30 mil reais. Ele, aqui ele aduz que na tarde no dia 7 de 12 de 2007, em companhia de seu amigo Alexandre e o primo Raul, em frente a um barracão de festa da Igreja Santo Antônio, foram abordados por vários policiais em viaturas e moto, questionando a existência de arma. Realmente houve esta ação irregular, indevida e injusta e abusiva por parte da polícia, e o valor eu achei que é proporcional ao dano sofrido, e eu estou retificando apenas a sentença para fixar a incidência do júri desde a data do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ. É assim que eu estou votando. A doutora revisora. Por votação unânime,
negou provimento ao apelo e retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. Desembargadora Maria Aparecida, o 38 da sua relatoria, é uma apelação com o exame necessário, 90.191/2014, comarca de Barra do Garça. É o município de Barra do Garça que é o recorrente. E a Rita Bueno é a recorrida. É uma ação de indenização por danos morais, acumulada com pedido de antecipação tutela. Abster incluiu o nome da autora nos órgãos de prestação de crédito. Pagamento indenizatório, julga parcialmente procedente a ação. Justamente. Aqui, no caso, foi fixado um valor de R$10.000 a título de danos morais, porque há uma cobrança indevida de IPTU que levou ao protesto, o juiz julgou procedente a ação e condenou ao pagamento de R$10.000. Ele julgou parcialmente procedente e eu estou a negar... Não, eu estou a dar parcial provimento e reduzir o valor para R$5.000. Eu acho que é mais proporcional. No apelo, né? Do município. E em sede de reexame, retifica a sentença. Retifica a sentença parcial. Em parte. Em parte, né? A doutora revisora? De acordo. Então, unanimemente, deu provimento parcial ao recurso voluntário e retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. 41, desembargador Maria Aparecida. Interessado comarca de Barra do Garça, também o reexame necessário com apelação, é o município de Barra do Garça. Também a indenização por danos morais materiais. Obra do município sem o devido cuidado, causando danos a terceiro. Sentença parcialmente procedente para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de 11 mil. Aqui o trator foi lá, mexeu na rua e houve uma movimentação de terra e essa movimentação fez com que houvesse vazamento de água também. A água enxurrada entrou na propriedade do autor e atingiu os tanques de peixe, ocasionou poluição e levou à morte dos peixes em decorrência da sujeira. Ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a evasão da água e a realização do serviço. E como que fica o reexame de sentença? Ela está ratificando a sentença? Ratificando. Certo. A doutora revisora? Também. Então, vamos lá. Por votação unânime, negou provimento. Negou provimento ao apelo e ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. Em mesa, o 53 é da minha relatoria, é um agravo de instrumentos 607/23/2014, comarca Sorriso. Esse recurso foi aviado por Everaldo Antônio Gazzarotto e o agravado é o Ministério Público. O parecer é pelo desprovimento do agravo de instrumento. Como é que Eminentes pares, como já disse de uma forma bem resumida, a decisão aqui, o recurso do agravo é tirado do juízo da 6ª Vara Comarca Sorriso, porque nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, ele recebeu a inicial, mandou processar a ação civil pública. O agravante ele pretende a reforma da decisão atacada, argumentando que houve apenas uma sessão em fevereiro de 2007, na qual ocorreu o pagamento indevido pela participação na sessão extraordinária da Câmara de Vereadores do município de Piranga do Norte.
afirma que após o apontamento da irregularidade relativa ao recebimento pelo Tribunal de Contas do Estado, os vereadores restituíram ao erário o valor indevidamente recebido em agosto de 2007, ainda que estivessem amparados pela lei municipal. Aduz que há comprovação documental da restituição dos valores recebidos, o que demonstra a flagrante inexistência do ato de improbidade administrativa. Sustenta que em ação idêntica que tramitou perante o mesmo juízo, a inicial da ação civil pública foi rejeitada, sendo tal decisão ratificada por esta Corte de Justiça. Defende a ocorrência de afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, a separação dos poderes, da coisa julgada e ao controle da constitucionalidade de lei do ato normativo. Por fim, assegura inexistir ato de impropriedade administrativa que justifique o recebimento da ação civil pública. O efeito suspensivo pretendido foi indeferido pela douta relatora à época, Maria Ortiz, e as informações requisitadas ao juiz singular foram juntadas. A parte agravada apresentou contra minuto e a Procuradoria emitiu parecer opinando pelo seu desprovimento, que está sendo ratificado nessa sentada. O voto. Como explicitado na síntese, trata de um agravo instrumento interposto por Everaldo Antônio Casaroto, contra a decisão daquele juízo de Sorriso. Aí eu digo, o fato jurídico processual revela que o Ministério Público Estadual recebeu ofício número 18, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, informando a existência de irregularidade. O TCE Mato Grosso realizou perícia contábil nas contas da Câmara do Vereador no município de Piranga do Norte durante o ano de 2007 e constatou diversas irregularidades, entre as quais o recebimento pelo vereador de indenização indevida, consistente no pagamento ilícito pela presença em sessão extraordinária no mês de julho de 2007. A ilegalidade do pagamento, embora previsto na lei municipal, ocorreu em razão da emenda constitucional número 50/2006 ter vedado o recebimento e pagamento por membro do Poder Legislativo pela participação em sessão extraordinária. Diante disso, o Ministério Público Estadual propôs ação civil pública contra todos os vereadores, pela prática em razão da prática de ato de improbidade administrativa. Os requeridos Gisele, Pedro, Ademir, Sérgio Alencar, Ângelo, Sérgio, Ismael e João, notificados, apresentaram defesa prévia. O requerido Everaldo Antônio Casaroto, que é o agravante, somente apresentou defesa prévia e a magistrada circular recebeu a inicial na ação civil pública. É contra esse ato que ela está insurgindo. O agravante assevera, entre outras coisas, não ter praticado nenhum ato que configure propriedade administrativa, já que o recebimento de valor pela participação em sessão extraordinária da Câmara do Vereador de Piranga do Norte tinha previsão em lei municipal. Aduz que todos os vereadores que receberam a verba tenente à participação na sessão extraordinária autorizaram a restituição da quantia recebida, que seria descontado o pagamento no mês de agosto. A ABNIT cumpre notar que a Constituição da República Federativa não elevou o princípio da moralidade administrativa de certo. Nessa senda, as atividades dos agentes públicos estão necessariamente subordinadas à observância de tais princípios, sob pena de praticar ato de improbidade administrativa. Desse modo, posso dizer que improbidade administrativa é a ocorrência de atos ilícitos. Enfim, meus senhores, eu estou dando provimento ao recurso, porque ele devolveu a importância. E com isso não caracteriza o ato de improbidade nem enriquecimento por parte dele. Por isso que eu estou dando provimento para excluir ele da ação. Entendendo que foi uma mera irregularidade. Mera irregularidade. Também estou de acordo. Só ele aqui que recorreu. Então, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Nós temos voto do relator. Esse é o 53 da pauta. Onde que estão meus votos? Aqui tem uma mesa, um embargo de declaração da comarca Paranatinga, embargante do município de Paranatinga, Antônia Margarida Gomes. Eu sou o relator. Ele argui como causa do recurso a omissão e contradição. Eu reexaminei a matéria e não há nenhuma contradição e nem omissão no acordo objeto de embargabilidade, o que me leva, ensejou, a desprovê-lo. 60 da pauta, a unanimidade desproveu os embargos nos termos de voto do relator. Agora, o grupo dos agravos regimental. Vamos chamar todos os julgamentos,
se não há uma alteração. 49 da pauta, 51 da pauta, mas vamos chamar primeiro da desembargadora Maria Aparecida. 49. Eu estou... O número 1 da pauta complementar também, agravo regimental. O 49, estou dando provimento em parte, tão somente a fim de corrigir o erro material constante na decisão agravada. De acordo? Então, o 49 da pauta, agravo regimental, proveu unanimemente, em parte, nos termos do voto da relatora, o 49. O número 1 da pauta complementar É desprovido. a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. A doutora Wandimara Eu queria um café. vai ficar agora com a voz Café. rouca. Café. Vamos lá anunciar os processos da doutora Wandimara, agravo regimental. É o 3 da pauta complementar, o 2 da pauta, todos têm o mesmo resultado ou se tem algum diferente? Então vamos lá. 3 da pauta complementar, 2 da pauta complementar, 66 da pauta geral, 65 da pauta geral, 64. Isso aqui é contagem igualzinho em japonês, que lê de trás para frente. 64, 63, o 62, o 61 da pauta, 52, 51, 4 da pauta complementar, 5 da pauta complementar, 6 da pauta complementar, 7 da pauta complementar. Todos esses, a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Agora, os 50 da pauta complementar geral, que é da minha relatoria, eu também estou desprovendo o agravo regimental. É decisão, rito sumário, prazo de citação, de audiência, decretação de revelia na observância do artigo 277 do CPC. Isso aqui é uma questão, a seguinte, ação pelo rito sumário. O prazo começa a contar a partir da efetiva citação, não da juntada, como era no procedimento ordinário. Eu neguei seguimento ao recurso e ele aviou o presente agravo regimental. E eu estou desprovendo o recurso, que é o 50 da pauta. De acordo? A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Mais algum? Digníssimos colegas, procuradores de justiça, respeitáveis servidores, declaram, não havendo mais nenhum processo, declaro encerrada a presente sessão. Todos tenham uma excelente semana. Vamos apreciar o lanche.